Boa noite, não assista à noite. Vamos a mais um relato do Senhor José, conhecido como Seu José da linguiça de porco. Em meados dos anos 70, eu viajava ao Brasil tudo comprando porcos da raça Duroc. Eu queria formar muitas matrizes, mãe e pai, para que se tornassem criador e reprodutor da melhor linguiça de porco da região. Este porco é considerado no suíno como a carne de boi Angus, mas na versão suína. Eu morava em Frutal, Minas Gerais. Na verdade, minha família morava lá. Eu mesmo vivia na estrada. Quando eu cruzei com um amigo que disse que havia um homem se desfazendo de todos os porcos dele, da raça Duroc. Perguntei, onde é isso? E ele me disse, é lá em Lábrea. Eu fiquei pensando, onde é isso? E ele me respondeu, é lá no Amazonas, quase dentro do Parque Nacional Mapinguari. Falei, moço, isso é muito longe. Mas ele me disse que são 3.000 porcos. E ele está vendendo por menos da metade do preço. Eu pensei na hora nos cálculos e fiquei muito contente com o lucro. Depois de 10 dias, arrumei o telefone do dono dos porcos e ele me disse que ninguém havia feito a oferta. Aí eu fiz uma oferta digna e ele ficou de me ligar. Depois de uns 4 dias ele aceitou. Eu arrumei os transportes por lá para trazer todos os porcos. Dirigi até o fim do mundo. Chegando lá, achei o povo muito estranho. Tudo calado, todas as portas que existiam tinham um desenho de uma estrela de 5 pontas. Eu achei que era coisa da religião, mas descobri que não era, e da pior forma. Quando eu cheguei no último piquete, faltava 10 leitões. Estávamos eu, o senhor dos porcos, o seu empregado, e os últimos 10 leitões que faltavam eram o filho do dono que estava cuidando, e naquele momento não estava conosco. Quando ouvimos uns gemidos, o velho homem foi correndo até o local. Era seu filho todo machucado, com um enorme arranhão em sua barriga, quase com as tripas para fora. Ele falava no ouvido do seu pai, contando o que tinha atacado ele. Eu na minha cabeça pensei, isso foi uma onça. Quando de repente ele deu o último suspiro e faleceu nos braços do Senhor. Eu, todo inocente, falei, temos que caçar essa onça. O peão que ali estava me olhou com um olhar de espanto e me perguntou, o senhor não sabe o que atacou o patrãozinho, não? Eu respondi, é uma onça, não foi? Ele disse, não, senhor. A besta que anda por dentro do Parque Nacional. É ela que anda matando todo aquele que cruza o seu caminho. Esta besta achou a nossa fazenda e está acabando com toda a criação de porcos do patrão. E agora fez a pior de todas as vítimas. Matou o primogênito do patrão. Ele era o único que trabalhava aqui, dos filhos do patrão. As 2 irmãs moram na cidade grande. Não querem nem saber de nada aqui. Só quando o velho morrer, que querem dividir as terras para vender na herança. Agora, meu Deus, o que será do patrão? Eu respondi, eu não sei, mas eu quero sair daqui amanhã cedo. Quando eu olhei, o senhor estava pegando uma espingarda e os funcionários também.
estavam com 7 armas e munições para começar uma guerra. O velho pegou uma das porcas e levou com eles. Chegando em uma clareira, a amarraram e ficaram por lá. Todos pensando que o animal era irracional, mas estavam muito enganados. Quando perceberam, já havia 3 desaparecidos. Os 2 homens que ficaram junto ao Senhor eram fiéis e não correram. Eu peguei uma calibre 12 e o Senhor veio com 2 cartuchos e me disse: esta munição aqui é mais pesada. Acerte no peito e nas pernas. Nisso, dará tempo de eu arrancar o coração dele. Pensei em Deus naquele momento e fiquei pensando mais ainda que eu não poderia errar. E passou tudo na minha cabeça: família, vida. Como que eu fui parar ali naquele dia, meu Deus? Quando um vulto passou entre nós, parou de pé. Aquela fera, com olhos vermelhos igual a um rubi, olhou diretamente em nossos olhos e correu de encontro a um dos rapazes. Ele atirou, sem parar na fera. Quando atirou nas costas, e o velho atirou no peito. Porém, a fera não parava de se movimentar. Quando eu atirei, eu tenho certeza que foi Deus que mirou por mim, porque pegou aonde devia pegar, bem na perna esquerda do monstro. Ele caiu dando um grito horrível e eu me mijei todo. E acredito que eles também. Não havia mais nenhum outro homem ali. Quando o velho viu que ele estava vulnerável, gritou: atira nas costas dele! E Deus mirou por mim novamente, e eu acertei. E fez um baita buraco, e ele deu um grito horrível. O Senhor pegou uma faca com um cabo de osso, acho que era de caça. Chegou perto da fera e falou baixinho, e deu um tiro na cabeça do monstro. Eu não sei o que ele disse para o bicho. Não consegui ouvir. Com a faca, ele tirou o seu coração. E quando vimos, a fera foi se transformando em um homem. Era o pajé da tribo Mapinguari. Ele havia descoberto o segredo da imortalidade, e por castigo dos deuses, ele virava aquele bicho. Eu só sei que vi aquela fera virar homem depois de morto. Contamos essa história ao delegado de Lábrea. O mais esquisito, ele acreditou em cada palavra, pois ele havia ouvido rumores da fera dentro do parque, mas não tinha contingente para procurar a besta. Segui meu caminho pensando todos os dias quem mais se deparou com um monstro desses. Depois, conheci algumas que viveram para contar a sua história, assim como eu. Deixo aqui o meu relato e sentimentos pela perda de um filho, ao meu amigo Senhor Ron. Boa noite. Olá, me chamo Benedito e venho relatar a vocês um fato estranho e perturbador que me aconteceu na mocidade quando eu tinha meus 20 anos. Acreditem se quiser, mas quando forem zombar das lendas ou rirem das superstições, lembrem desse relato real. Certa tarde de quaresma, mais especificamente numa sexta-feira, estávamos eu e meu colega Robertinho cavalgando de volta para casa depois de um intenso dia de trabalho. Éramos vizinhos de sítio, por isso, tanto para ir
enquanto, para voltar, fazíamos o percurso juntos. Não era um local perigoso, pois era tudo interior, mas interior mesmo, com construções antigas, pessoas supersticiosas e os mais tradicionais costumes assim. Ninguém tinha sequer o hábito de trancar suas portas, mas em época de quaresma era diferente. Todos fechavam com trinco e cadeado as suas residências. A razão disso, poucos sabiam. Uns falavam de lobisomens, outros de bruxas e outros de sacis. Fato é que, volta e meia, crianças sumiam nessa época e ninguém sabia dizer o porquê. Alguns acreditavam que ciganos capturavam as crianças. Outros pensavam ser obra do próprio lobisomem. Mas o que eu e meu vizinho vimos naquela tarde não era nada conhecido. Já eram quase 18 horas quando estávamos perto das nossas respectivas moradias. Porém, nossos cavalos pararam no meio do caminho. Estagnaram, como se fossem estátuas, e não tinham espora que fizesse os bichos voltarem a andar. Oxe, Benedito, o que é que esses animais têm? Pararam do nada. Alguma coisa ruim deve ter aí pela frente. Robertinho, apesar de ser pouco mais velho que eu, com seus 25 anos, era bem mais supersticioso e crente nas histórias do povo, sempre atento a tudo quanto é coisa que o pessoal contava ali da região. Já eu pensava que tudo aquilo era lenda e coisa de gente atrasada, mas o que vimos naquela tarde mudaria isso para sempre. Descemos dos nossos cavalos e seguimos em frente a pé, no intuito de ver os animais nos seguirem, ao verem que iríamos embora sem eles. Robertinho, porém, caminhava devagar, com cautela, quase se esperasse ser atacado por alguma coisa no meio do caminho. Andava com a sua espingarda na mão, engatilhada. Homem, deixa disso e vamos acelerar o passo que a chuva já vem chegando. O céu está bem escuro. Benedito, não sei não, mas acho que a gente deveria ir ali na casa do vizinho e pedir para ele nos levar o resto do caminho de carro. Tô sentindo alguma coisa ruim. Deixa de ser besta, rapaz. Não tem nada no caminho não. Os cavalos devem ter parado porque se assustaram com o tempo. De repente, no meio da nossa conversa, ambos os cavalos dispararam rumo ao caminho para casa, deixando nós dois para trás e completamente irritados. Pensei em acusar o Robertinho, afirmar que a culpa era dele, mas não valia a pena discutir com meu amigo àquela altura, ainda mais que ele estava armado. Apenas seguimos em frente, apesar dele andar ainda mais lento e assustado que antes. E assim seguimos. Faltando pouco tempo para chegarmos, do nada, ouvimos um barulho em meio a um matagal à nossa frente. E de lá de dentro saiu algo que até hoje custo a acreditar que foi real. Uma mulher nua e com aparência desgrenhada saltou de lá, caindo no chão à nossa frente, contorcendo-se. Olhava para nós enquanto estribuchava no chão, com a boca aberta. Seus dentes eram podres, mas não eram humanos. Eram dentes semelhantes ao de jacaré, pontiagudos e afiados. Ao mesmo tempo,
amarelados com manchas pretas. O rosto da mulher era enrugado, com enormes feridas, e seu corpo, de um modo geral, era magro, esquelético. Ficamos os dois paralisados diante daquela figura medonha. Robertinho, apesar de estar segurando a espingarda, tremia de medo. Pensei em pegar a arma da mão dele e eu mesmo atirar. Porém, qual foi o meu desespero ao perceber que eu estava com tanto medo quanto ele, pois sequer conseguia me mexer. De repente, a mulher na nossa frente soltou uma risada, mesclada com um grito infernal. Ela então se pôs de quatro e eu presenciei a mais aterrorizante cena de toda a minha vida. A criatura na nossa frente vomitou. Vomitou o que parecia ser um dedo de criança, junto com um pequeno olhinho infantil que parecia ter sido engolido inteiro. A mulher então começou a criar pelos. Suas juntas, braços e pernas passaram a diminuir de tamanho. Seus dedos foram se unindo, se grudando até virarem cascos. Fechei os olhos nesse momento. Só consegui abrir após ouvir que a risada da mulher agora se transformava em um berro. Na nossa frente, a uns 15 metros, corria agora um animal, uma cabra com cabeça de mulher. Mas, do meu lado, jazia meu vizinho, morto por um infarto. Nunca soube de onde aquela criatura veio, ou quem era aquela mulher. Mas eu me mudei do interior e hoje vivo na capital. Muitas décadas se passaram e hoje eu tenho meus 68 anos. Mas, em toda noite de sexta-feira da quaresma, quando o tempo fica fechado e a chuva cai, essa maldita lembrança vem me atormentar e minha espinha gela de medo. Vocês podem não acreditar, mas ainda existem mistérios, muitos mistérios, cuja a inteligência humana jamais conseguirá explicar, pois são mistérios de outro mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vim relatar sobre quando fui perseguida por um lobisomem em Itanhaém, São Paulo. Era por volta das 23 horas. Eu e meu marido havíamos tido uma discussão muito feia. E para eu não ficar em casa e acabar piorando a situação, eu saí para dar uma volta. Mora no máximo 10 minutos andando da praia, então eu fui para lá. Caminhei, fui na água e depois decidi ir embora. Era quase meia-noite. No caminho da minha casa para a praia, tem uma trilha de trem abandonada. E em cima dela tem um pequeno parque de diversões que tem uma aparência bem amaldiçoada, sabe, abandonada. Assim que saí da praia e adentrei nas ruas, comecei a sentir um cheiro de carniça que até então estava leve. Fiquei até pensando se tinha pisado em algo ou se tinha sujado a roupa em alguma coisa sem reparar. Fiquei me cheirando e não estava em mim. Continuei rápido, até porque, pelo horário, eu tinha mais medo do que gente do que do sobrenatural. Já que nesse horário tudo está muito ameno por aqui. Quanto mais eu caminhava e ia me distanciando da praia, o cheiro aumentava. Cheguei onde já podia avistar este parque e o trilho do trem, e tinha de esquina uma viela, uma rua bem pequena e estreita. Essa rua era sem saída. E lá no final da rua eu vi a peste.
a uns 20 metros de mim, em 4 patas. As patas de trás muito maiores. Ele era grande, mais de 2 metros de altura com certeza. Quase não tinha pelos, pois estes eram muito ralos. Se via a pele por baixo e era clara. Os olhos brilhavam pela luz laranja do poste, mas não sei bem a cor. Sua cabeça parecia com um cachorro. Eu paralisei assim que ele me viu. Ele fazia um som que eu não sei descrever. Parecia gemido, rosnado. Tentou ficar de pé, mas não conseguiu. Começou a vir andando até mim nas 4 patas, e eu paralisada, com medo. Se corresse, talvez ele me alcançaria se quisesse. Não passava um carro, nada. Todo escuro, só pontos de luz laranja nos postes. Confesso que perdi muito tempo paralisada, pensando no que faria, mas pelo menos consegui observar bem quando ele já estava no meio da viela. Eu simplesmente corri, muito rápido, caí e me machuquei no joelho e torci o pé, mas ele não veio atrás de mim. Olhei para trás e vi que ele me observava correr da esquina da viela. Ele nem saiu de dentro dela. Depois de correr bastante, parei, pedi ajuda numa padaria. Eles me deram água e perguntaram o que aconteceu. Eu disse que tinha um homem correndo atrás de mim, até porque ninguém acreditaria se eu dissesse que tinha visto um lobisomem. Um funcionário da padaria me levou até em casa. Acho que fui perseguida, porque o cheiro de morte me acompanhou por muito tempo. Então, acho que ele já vinha me espreitando há um tempo pelo caminho. Isso foi no ano passado, em 2023. Eu fiquei cara a cara com ele por mais ou menos 2 minutos. Eu não tinha muita noção do que era um lobisomem, pois nunca tive interesse no assunto. Mas depois que conheci o grupo do WhatsApp, eu lembrei deste fato e tenho certeza, era um lobisomem. Esse foi meu único relato que tive na vida com um lobisomem, mas tenho muito mais de outras coisas. E esqueci de dizer, não era lua cheia. E aí, acreditam neles? Muitos dizem que lobisomens não gostam da área da praia. Será que é verdade? Por que será? O que vocês acham disso? O que mais me intrigou, depois de muito tempo processando isso, foi o porquê dele não conseguir ficar em pé. Pois ele tentou muito. Se alguém souber me responder o motivo, ou tiver uma teoria da razão dele não conseguir ficar de pé, diga pra gente, pois na maioria do tempo que fiquei olhando para ele, ele estava tentando ficar de pé e não conseguia.
Boa noite, não assista à noite. Boa noite, Halisson. E boa noite, amigos lupinos e lupinas. Hoje terei um relato de um senhor de 96 anos. Se chama Osvaldo, morador e ex-coveiro da cidade de Guarani do Oeste, São Paulo. Cidade próxima em Indiaporã. Ele trabalhou por volta de 47 anos de coveiro. Já viu de tudo um pouco nesta vida de coveiro, e lobisomens foi uma dessas. Vamos ao relato. Por volta de 1928, com 20 anos, iniciei meu único emprego que tive por toda a vida. Era um emprego bom, que me dava a chance de trabalhar com outros afazeres da minha chácara. Então, por aqui fui ficando quando completava já 5 anos de trabalho. Enterrei um senhor de 58 anos que havia dado como morte por atropelamento. Um velório estranho com apenas 3 pessoas. Então eu perguntei à viúva se queria colocar uma lápide de mármore. Eu ganhava um trocado da marmoraria por isso. Então ela disse: quero que concrete o túmulo que este homem está sendo enterrado. Eu não entendi. Por que a senhora quer que seja concretado? Eu fiquei meio abobado da ordem da senhora. Mas ali, quem manda é o dono do túmulo. E eu, como empregado, fiz o que ela mandou. Nisso, foi concretado às 9 horas da manhã. Sem entender nada, mas eu fiz. Meus pensamentos iam além da imaginação. Por que ela trancou ele lá dentro? Será que ele tinha ouro ou diamantes no bolso? A massa ainda estava fresca, pois havia chovido o dia todo e a noite toda. Nisso, falei com outro amigo sobre o que tinha que fazer. Ele deu risada e disse: você deve ter enterrado algum monstro. Pensa do que ela poderia temer tanto. Será que ela tinha medo que ele saísse do túmulo? Ou que virasse zumbi? Disse ele. Eu pensei também em riquezas, pedras ou mesmo ouro. Estava muito pesado. Precisou de 10 homens para baixar ele até lá embaixo. Meu amigo, que era do túmulo da noite, disse: espero que não venham mexer nesse homem. Pela manhã, chegando no trabalho, estava tudo aberto pela chuva. Um enorme buraco e lá dentro apenas um caixão vazio. Fomos avisar a viúva. No mesmo momento, ela pegou as suas malas e filhos e disse: se tiverem amor à vida de vocês, vão embora agora desta cidade. Pensei: esta senhora caducou mesmo. Deve estar assim por ter perdido o marido 2 vezes. Bom, mas o que mais foi chato foi explicar tudo isso ao delegado. Ele nos deixou o dia todo sentado na delegacia. Explicar a mesma coisa umas 100 vezes, tudo igual, estava cansativo. Isso já era umas 21 horas da noite, quando entrou um homem apavorado dizendo que havia um homem morto nas margens do rio. Foi quando dispensaram a gente e eu fui para casa direto descansar para o trabalho de amanhã cedo. No outro dia cedo, estava lá eu para enterrar o homem que havia morrido às margens do rio. Ele estava em um caixão lacrado. Eu perguntei a uns amigos por que aquilo. Um deles disse: a onça pegou ele, deixou ele todo dilacerado. Pensei: Nossa Senhora, que morte triste.
Então, na hora de fazer descer ele, a mulher que havia dito para concretar o marido apareceu gritando: "Este homem deve ser decapitado, ou voltará como fera que o atacou." Todos ficaram olhando para ela com cara de espantados. Eu mesmo gelei ouvindo aquilo e fiz o protocolo normal. Enterrei o pobre homem. Meu companheiro tomava uma pinga lascada, pois ele não fazia nada à noite, a não ser mandar embora aquela rapaziada que fica tomando vinho em cima dos túmulos vestidos de preto, adoradores do diabo que se intitulavam, ou ladrões de túmulos. Mas neste dia, ele não foi encontrar meninos, e sim uma fera que havia saído de dentro do túmulo que havia sido enterrado pela manhã. Meu parceiro na hora se escondeu dentro de um mausoléu. Começou a rezar, e o bicho procurando o cheiro dele. Ele na hora pensou: vou derramar toda essa cachaça no meu corpo. E foi a salvação dele, pois o monstro saltou um muro de 5 metros, sem pôr as patas nele. E meu amigo, na hora, correu até minha casa para me contar. Eu imaginei que era a cachaça que estava na cabeça dele, fazendo ele ver coisas. E fomos até o delegado. Pois sim, passamos na casa dele e acordamos ele, e ele foi junto. E lá estava novamente o buraco e o caixão vazio. Então o delegado procurou a esposa do concretado para ela se explicar por que havia dito aquilo no enterro do homem. Chegando em sua casa, ela nos recebeu e começou a contar a sua história. Ela disse: eu convivi por 30 anos com essas duas feras. O meu marido foi atropelado pelo irmão dele e foi dado como morto, mas não estava lá. Por isso mandei concretar ele. Mas fizeram besteira e ele saiu. Buscando vingança, ele foi atrás do irmão e o transformou em lobisomem também. O delegado, arrumando os óculos, tomando depoimento, disse assim a ela: a senhora espera que eu acredite nessa história? Senhora, eu tenho 23 anos de delegado e nunca vi nada sobrenatural. As histórias do povo daqui são muito elaboradas. Não acha, coveiro? Aí meu amigo de trabalho disse: se o senhor não acredita, venha até o cemitério comigo. A senhora respondeu: não saia de casa agora, por favor. O delegado perguntou por quê. E ela disse: olha lá fora, atrás dos arbustos. Os olhos. Quando olhamos, eram 2 pares de olhos vermelhos olhando para dentro da casa. Neste momento eu achei que era uma raposa do mato ou até um cachorro grande. Mas os olhos deles não eram assim tão vermelhos, eu pensei. Nisso, aquele uivo seguido de outro, que até o delegado tremeu. Ele disse: feche as portas. Todos corremos para as portas, só que havia uma entrada por trás que dava no subsolo da casa velha. Um deles entrou por lá enquanto o outro rodeava a casa passando a unha, arranhando as paredes. Parecia que estava amolando-as. Nisso meu companheiro entrou em desespero e correu de dentro da casa, montou em um cavalo e saiu em disparada. Pensamos: esse coitado vai morrer. Nessa hora o delegado fechou a porta onde ele saiu e quase deu de cara com um monstro que por pouco não pegou. Mas o monstro de dentro não sabia que a dona da casa tinha armado uma armadilha com ácido sulfúrico. Quando ele pisou no degrau, uma lata enorme derramou nas costas do monstro.
Ele deu um mugido mais alto que eu já ouvi em toda a minha vida. Um grito de dor misturado com raiva. A mulher disse: "Vamos lá para cima. Lá tenho armas e condições de ferir os dois." O delegado perguntou quem eram estes dois monstros. Ela disse: "Um é meu marido, o outro é meu cunhado. São irmãos gêmeos." Em uma família de 6 irmãs, meu sogro foi tentado até nascer um homenzinho herdeiro de suas fazendas. Maldição ali traçada. Nasceram 2 meninos. Ao todo 8 filhos. Porém, o 7º, que nasceu primeiro, herdou a doença. Este era o meu marido e meu cunhado era o 8º filho. Assim, o meu cunhado resolveu me ajudar, matando o próprio irmão e o atropelou. Achei que já havia me libertado desta besta. Mas ao enterrar, não me ouviram e aqui estamos. Nós vamos todos morrer hoje. O delegado pegou uma calibre 12 e disse: "Se vamos morrer, que seja atirando." Eu peguei 2 revólveres, 38, e pensei: meu Deus, me livrai de todos os males desta terra. Amém. Neste momento ouvimos um barulhão na janela de baixo se quebrando. A fera de fora agora estava dentro da casa, e o do porão também arrebentou a porta que dava para a sala. Ali estávamos vulneráveis. Eu, pelo menos, já estava todo cagado. Quando meu amigo chegou com a cavalaria da cidade, uns 15 homens bem armados, o que levou o ácido fez o sinal para o irmão, então ele foi lá fora. Os nossos amigos tremeram quando viram aquela criatura. Meu amigo não hesitou, já mandou bala na criatura e aí todos começaram a atirar sem parar, pois todos estavam com armas de grosso calibre. Foi quando a criatura caiu de bruços. Quando a criatura de dentro viu aquilo, avançou para pegar a mulher. Ela, muito esperta, havia feito um buraco no quarto tapado com tapete. Lá no andar de baixo havia um tambor enorme com ácido sulfúrico. Ele caiu dentro e deu um grito de horror, que até hoje ainda tenho em minha lembrança. Ele tentava sair, mas ia derretendo as mãos. Depois, os pelos do corpo. Por fim, ele sumiu, dando o último suspiro, e desceu novamente, se afogando no ácido. A mulher, não por satisfeita, foi lá, pegou um facão e cortou fora a cabeça do cunhado e jogou-o ao ácido. E sobre o que estava no ácido, ela tampou o latão e jogou em um poço artesiano. Disse que pela manhã viria o caminhão de concreto para terminar o trabalho. O delegado deu como o caso encerrado. E o mais engraçado que foi por medida de chacota entre os amigos. Disse que eram 2 onças que haviam sido remanejadas para o habitat natural. E nisso todos vimos os 2 irmãos gêmeos monstros serem mortos pela própria esposa e cunhada. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Flávio. Moro em Guapira, uma comunidade que fica perto de São Felipe, no estado da Bahia. Nasci e me criei aqui, e vivo da roça. Até porque tudo fica um pouco distante, já que a cidade mais próxima fica a uns 50 quilômetros. E por conta disso desenvolvi com meu pai e meus tios 2 profissões, a de lavrador e a de pedreiro.
mas vivo mais como lavrador, pois eu tenho roçado e alguns animais para consumo próprio. Pois bem, há muitos anos atrás, enquanto eu estava fazendo um serviço em uma cidade próximo daqui, vi uma criatura que muitos dizem não existir, ou que só acreditam vendo. Mas eu vi um lobisomem. Tudo aconteceu na década de 80, quando eu ainda era bem jovem. Aqui onde moro tinha uns homens que estavam contratando servente para trabalhar na obra de uma cidade próxima daqui. O salário era bom. E eles ainda pagavam o almoço. O único problema era me deslocar todo dia para lá. Era uma viagem de quase 1h30, tanto na ida como na volta. E por isso eu sempre tinha que sair de casa às 5 da manhã e só retornava às 8 da noite. Isso era muito cansativo. Foi então que tive a ideia de começar a dormir na obra. Até porque, além de mim, teria o segurança de lá. E não seria tão perigoso. Só que troquei um problema por outro, pois aquela obra era visitada quase toda noite por um lobisomem. Essa obra em que eu estava trabalhando era um prédio de mais ou menos 9 andares e ficava bem no início da cidade. E para todos os lados que se olhasse, era só mato. E quando resolvi começar a dormir por lá, a obra ainda estava pelo começo. Só tínhamos feito a fundação e era totalmente cercada com madeira, para que ninguém roubasse as coisas. Mas até que estava indo tudo bem rápido. Falei com o engenheiro que me permitiu dormir na obra, contanto que eu não roubasse nada. Fiquei contente com a decisão dele, mas foi logo na primeira noite de sono, percebi o quão macabro era o lugar. Era umas 5 da tarde, depois do expediente de trabalho, que fui e armei minha rede numa árvore que tinha perto do portão de entrada, onde os homens descansavam depois do almoço. E assim que armei minha rede, fui atrás de uma marmita que vendia ali próximo, para poder jantar. E assim que voltei, o segurança da obra estava perto da minha rede e parecia me esperar. Eu fiquei com um pouco de medo e achava que ele iria brigar por eu ainda estar ali. Foi então que cheguei perto e ele logo falou: "Boa tarde, moço. O senhor vai dormir aqui?" Eu, ainda com medo, respondi a ele: "Vou sim, senhor, mas eu pedi ao engenheiro e ele deixou. Se tiver algum problema, eu posso ir embora." O homem me olhou e falou o seguinte: "Não é isso não. É que quero lhe avisar para armar a rede mais no alto da árvore, ou procurar um lugar mais protegido, porque aqui é perigoso e ainda tem um bicho que toda noite entra na obra." E eu, já curioso com aquilo que ele me disse, perguntei: "Mas que bicho é esse que o senhor está falando?" Ele, num tom mais sério, foi falando: "Desde que a obra começou, que tem um bicho que invade e quebra nos materiais da construção. E logo depois vai embora. Quando vi aquilo pela primeira vez, nem acreditei, porque o bicho parecia um cachorro, só que era muito grande para ser um. Além de feder a carniça, se eu fosse tu, não confiava não, pois o bicho é grande." Como era a minha primeira noite ali, desconfiei daquela história, até porque ele podia estar querendo me fazer medo, para eu não ficar ali. Pois, se esse bicho tivesse mesmo aparecendo, acho que aquele segurança não teria coragem de ainda estar trabalhando ali. Foi então que me despedi do homem e comi a minha marmita. Depois fiquei descansando com a rede ainda baixa. E umas horas da noite o segurança ainda veio até a mim e me pediu para subir a minha rede. E mesmo assim, não subi. Fiquei dormindo daquele jeito por uns 2 dias, e nada do tal bicho aparecer. Mas na terceira noite, que era de lua cheia, aquele demônio apareceu. E não sei se foi sorte ou o sexto sentido, pois se eu tivesse dormindo na hora que o bicho apareceu, com certeza ele teria me atacado. Tudo aconteceu numa noite de lua cheia. Estava bem claro e dava para ver bem a região. E assim como todo dia, conversei um pouco com segurança. Logo depois fui para minha rede dormir. E ele sempre avisava para aumentar a altura da rede. Mas eu achava que aquilo não iria aparecer.
Foi então que dormi, o tempo passou e já era por volta de meia-noite ou 1 da madrugada, que me acordei para poder fazer xixi. Fui até perto de uma vala e fiquei ali me aliviando e admirando o silêncio do lugar. Enquanto fazia xixi, percebi uma coisa bem grande pular para dentro da obra. Só que aquilo estava lá do outro lado, a uns 30 metros de distância de mim. Na hora em que vi aquilo, já gelei de medo, pois parecia ser de fato um lobisomem. Foi aí que decidi subir numa árvore que tinha perto de mim. Pois, se eu fosse para onde minha rede estava, o bicho iria me ver. Lentamente subi na árvore e me escondi entre as folhas, e logo comecei a escutar aquilo bater e quebrar algumas coisas na construção. Aquela besta batia ferozmente em tudo, fazendo um barulho muito alto, e o segurança nem dava notícia. Talvez ele também tivesse escondido, assim como eu. E até aquele momento não tinha visto aquele bicho direito, somente de longe. Foi quando ele saiu da fundação que o vi bem de perto e tive a certeza de que lobisomens existem. Ele era grande e muito peludo, se movia de um jeito estranho, parecia estar sempre olhando para o chão, como um porco, e percebi também duas coisas descomunais: suas orelhas e pernas, pois eram muito grandes e aquele bicho era uma mistura de cachorro, porco e gente, uma coisa muito feia. Esse bicho ficou rondando por ali até ir onde a minha rede estava, e ele a rasgou com muita raiva. Depois foi até o carro do segurança, mas não viu nada por ali e continuou andando. Depois começou a cheirar o ar, mas, para minha sorte, não conseguiu sentir meu cheiro. Foi então que aquela aberração foi andando até perto da mureta de madeira, ficou de pé e pulou sobre ela com muita facilidade. Quando aquele bicho foi embora, eu agradeci a Deus por ele não ter me visto, e nem o segurança. Depois daquela aparição, ele não voltou aquela noite, mas mesmo assim fiquei lá em cima da árvore e pensando que se eu ainda estivesse dormindo na rede, com certeza ele teria me atacado sem hesitar. Pela manhã, desci da árvore e vi o segurança saindo do seu carro. Fui conversar com ele, que me contou que tinha passado a noite ali, e ficou frente a frente com o bicho. Ele, me vendo com a cara de assustado, só me disse: "Eu te avisei, não avisei? Eu vi quando tu se levantou e depois correu para a árvore. Também vi aquele bicho chegar perto daqui. E se ele te atacasse, eu ia atirar. Sorte tua que o bicho não foi até aquela árvore." Apesar do medo, eu nem lembrava que o guarda poderia atirar naquele bicho. Mas, pelo tamanho daquela coisa, eu acho que ele não sentiria os tiros, não. Bom, conversei com segurança e ele disse que não havia contado a ninguém desse ocorrido, já que o lobisomem podia ser alguém da obra, e aquele ser poderia ir atrás da sua família. E me pediu para fazer o mesmo, não contar a ninguém, pois não era coincidência aquele lobisomem ir quase toda noite e destruir as coisas da obra. Era quase certeza ele ser alguém que trabalhava ali. Então foi isso que fiz, e não contei essa história para as pessoas da obra, somente para familiares e amigos próximos, bem meses depois. E depois desse dia, não tive coragem de dormir mais nenhuma noite ali. E ia para casa todo santo dia. Fiquei admirado com o segurança, que mesmo sabendo que o lobisomem aparecia naquele lugar, continuava a trabalhar ali. Foram vários meses até a obra ser concluída pela nossa parte. O segurança sempre me dava uma notícia daquele bicho toda manhã. Eram aparições rápidas, mas que ficaram em nossas mentes para sempre. Até hoje, escuto histórias de lobisomens. Sei que esses seres são reais e que vivem escondidos na mata, só à espera de um desavisado. Mário era homem da roça, trabalhador, forte.
como só um homem que pega todo dia no cabo da enxada poderia ser. No alto dos seus 1,92 metros de altura e quase 100 quilos, se dizia o homem mais valente da região. Poucos eram aqueles que teriam coragem de entrar em briga com Mário. Contam que em uma noite de São João, após ter vencido 2 em uma luta, sua mula de estimação empacou no caminho do sítio em que morava, e que, mesmo já tomado por algumas doses de caninha de alambique e ainda de sangue quente da luta, foi carregando a mula até em casa. Isso é o que o povo conta. O que Mário tinha de convencido tinha de mulherengo. Já até falou que foi para a cama com mais de 200 mulheres e que era homem para uma noite inteira de ousadia. E acho que foi em uma dessas aventuras que ele quase se lascou. Domingo de sol, lá ia ele, short apertado, sem camisa, para bater seu babá. Era a atração das mulheres. Fazia um gol ali, derrubava outro aqui, atropelava outro cá, peitava outro acolá. Era o dono do jogo. E realmente, quase sempre o time que ele jogava ganhava. E por isso ganhava sempre muitas cervejas das inúmeras apostas que fazia antes do jogo. E foi num derrame desses de cervejas que a trama começou a se desenrolar. Quando bebia, Mário, que já não era nada modesto, desandava a contar vantagens, o que para muitos era motivo de gozação, mas para alguns era motivo de inveja, afronta, e um desses era o senhor Azevedo, ou o seu Zezinho, como queiram, dono do único matadouro da cidade e criador de algumas cabeças de gado, homem rico, calado de poucos ou nenhum amigo, magro, pálido, que nem cera, parecia sempre estar doente, embora houvesse época que o mesmo demonstrava uma disposição que causava dúvida sobre o motivo da mesma. Porém, após alguns dias, a aparência de convalescência retornava. Vivia em sua propriedade, a maior da região, onde vivia isolado com a sua segunda esposa, moça 26 anos mais nova, já que os filhos, todos já adultos, tinham casado e estavam na faculdade na cidade grande, e não aceitavam tal relação. Seu Zezinho tinha uma bronca com Mário por desconfiar que o mesmo andava se engraçando com a sua esposa. E nesse dia, ele e Mário estavam no mesmo local, sendo que Mário já estava bêbado e começava a contar suas histórias. Quando chegou o assunto mulher, seu Zezinho se aproximou e prestou mais atenção, ainda no amigo falastrão. Incomodado com tanta soberba, perguntou para o outro se ele não tinha medo dos maridos dessas mulheres todas, o que prontamente foi respondido: não tenho medo de homem nenhum não, ou de qualquer outra coisa que ande ou rasteje por este mundo de meu Deus. Seu Zezinho ainda indagou que nem tudo que anda ou rasteja por esse mundo são coisas de Deus, que até os tementes a Deus podem se encontrar com bênção ou maldição do tinhoso, mas o outro ainda tinha resposta para essa. Não existe bênção que não se esvai ou maldição que não seja quebrada, respondeu Mário. Ouvindo isso, seu Zezinho foi embora, tinindo de ódio. Como alguém não poderia temer as maldições do demo? As injúrias que se escondem pela noite, a sina que aguarda cada um numa dobra de esquina. Ele já tinha sido assim, e hoje ele sabe
que até aquele que se levanta todo domingo para assistir à missa e guarda a Sexta-feira Santa e Quaresma pode ser arrendado pelos descaminhos da besta. Antes de sair, Zezinho mandou que Mário tomasse cuidado com as altas horas e com a luz que guiaria seu caminho até em casa. Como Mário não era nenhum gênio, não entendeu o recado e deu pouco caso. Afinal, o que o nanico raquítico poderia fazer contra ele? Alguns amigos ainda o alertaram que poderia ser alguma ameaça, dor de corno, mas ele não se importou e continuou a beber. Já era 23 horas quando a última garrafa foi devolvida ao balcão e a conta foi pedida. Mário nem precisou coçar o dedo, pois todas foram pagas na aposta ganha. Despediu-se dos amigos e seguiu o caminho de casa com alguns amigos que iriam para a mesma direção. Aos poucos, cada um foi tomando o rumo de casa, e ele, como era o que morava mais longe, ficou só. Nem lembrava do conselho ou ameaça. Já passava da meia-noite. A lua ia alta no céu, amarela e redonda, deixando o caminho, que não havia iluminação elétrica, muito bem iluminado. Seria uma caminhada de 1h30 até chegar no sítio em que morava. Coisa até apreciada, pois assim deixaria as cervejas pelo caminho em algumas paradas para dar alívio à bexiga. Tudo foi normal, sem contratempo. Chegou em frente ao portão do pequeno sítio em que morava. Notou que os cachorros dos sítios vizinhos estavam agitados e latindo muito. E foi quando chegou próximo de casa que notou alguém deitado, se debatendo em frente à sua casa. Parecia estar passando mal. Ao se aproximar, notou que era alguém conhecido, que era o Zezinho. Porém, parecia maior, gemendo, grunhindo, como se tivesse sentido muita dor. A maldade não veio de imediato, tanto é que ele chamou o amigo para saber o que se passava. Zezinho, o que está acontecendo? O mesmo não respondia. Zezinho, o que foi, companheiro? O homem no chão olhou para Mário sem dizer nada e continuou se batendo no chão. E Mário poderia jurar que tinha visto 2 olhos amarelos quando o homem olhou para ele. Os grunhidos já pareciam urros e um forte cheiro de esterco de cavalo começou a ser notado. Parecia que o homem estava se esfregando em esterco de cavalo. Nesse momento, a ficha ainda não tinha caído, pois a raiva havia chegado e Mário ainda esbravejou. Zezinho, seu filho de rapariga, levanta daí, sujou minha porta toda de esterco. Tá doidando, é, homem? Foi aí que o esquisito aconteceu. O homem levantou grunhido feito um capeta e olhou para Mário de um jeito que fez o valentão gelar. Era Zezinho, e ao mesmo tempo não era, pois Zezinho tinha no máximo 1,60 de altura, e o bichão que ficou de pé em frente a Mário era maior que ele. Roupa rasgada, cara esticada, baba na boca, era o retrato do demônio. O bicho olhou para ele e desabolou a correr, quebrando cerca. Na passagem, deu uma tapaça na pobre mula de estimação, que quebrou o pescoço da bichinha. E na porta do sítio estava lá, um Mário com seus 1,92, quase 100 quilos, todo urinado de medo.
No mesmo dia pela manhã, o matadouro da cidade foi fechado e o maior sítio da região foi à venda. Seu proprietário nunca mais foi visto. Uns dizem que foi por vergonha, já que a mulher foi uma das muitas que Mário traçou, mas 2 pessoas sabiam o motivo. Uma era Mário, que depois do acontecido mudou da água para o vinho, e sua avó, que procurada pelo neto para contar o fato da madrugada passada, contou sobre suas desconfianças. Ela era moradora antiga da região e causos como esses de vez em quando aconteciam. Ela disse que ele, sem querer, tinha desencantado um lobisomem, que quando você chama o nome do desinfeliz 3 vezes, quebra o encanto, e que, por vergonha, aquele que o desencantou, quase sempre, a pessoa que sofre da sina foge da região, que por ser praticamente vizinha do sítio de Zezinho, lembra de uma vez, ele, Zezinho, ao sair de casa à noite para caçar jaguatirica, foi atacado por um bicho que ele dizia ser maior que um urso. Ela mesma foi chamada para rezar. O homem que já se fazia moribundo, que dormiu nos braços da morte, e no outro dia já estava forte como um garrote, que sempre em noites de lua cheia, o rosto corava, a vigorosidade se apresentava, mas quando a lua minguava, ele minguava junto. A velha também percebeu que sua esposa em certas épocas, sempre na lua cheia, viajava, retornando só em outra lua. Animais da região sumiam, e que com o tempo pararam de sumir, porém, às vezes ouvia os berros de bois e vacas da criação de Zezinho à noite. Parecia até que ele tinha 2 criações, uma para comercializar e outra para consumo próprio, mas que nunca imaginou que seria esse tipo de consumo. E que, a noite do acontecido, do neto, tinha dado muita sorte, pois, como era dia santo, estava acontecendo uma procissão, que em primeiro lugar foi na casa do infeliz, que recebeu o povo muito mal, como se tivesse incomodado. A procissão depois se dirigiu até a casa do caseiro, ficando lá até 23 horas. Sendo assim, o bicho não conseguiu se transformar, pois as orações, rezas e a imagem de Nossa Senhora seguraram a mandiga do lobisomem. Se não fosse isso, o bicho já transformado é que estaria esperando por ele. Zezinho nunca mais apareceu. Mário passou a ser homem sério e ainda mais trabalhador do que já era. Não perde uma procissão em dias santos e até hoje, antes de abrir o portão do sítio, repara bem se não tem nada de errado e ora para a proteção da sua casa, porque vai lá saber, né? Até mesmo aquele que teme a Deus, vai às missas e respeita as novenas, pode ser visitado pelas esconjuras do diabo. Boa noite. Galera, boa noite. Moro em uma cidade pequena do interior de São Paulo, chamada Indiaporã. Existem centenas de relatos de lobisomens aqui, e busquei conversar com os mais velhos sobre o assunto, até me deparar com este relato de um velho pescador aqui, conhecido como Bagoá. Um senhor íntegro de 87 anos bem vividos, criou 12 filhos na sua profissão de pescador. Vamos ao relato. Em uma noite bem quente no ano de 1992, estava eu pescando em uma canoa pequena de madeira e fazia dias que não pegava muitos peixes.
E neste dia acertei na mão e peguei uma porção deles. E estava até difícil puxar até a margem. Foi quando lembrei de um compadre que morava no sítio ao lado. Ele era muito amigo da minha família e eu fui pedir ajuda, pois não queria perder nenhum peixe ou rasgar a minha rede. Eu era uma pessoa totalmente ateu, só para vocês saberem. Neste dia, quando fui até a chácara deste meu compadre, chegando a uns 500 metros dela, vi ele sair com uma mulher toda amarrada e levá-la até o curral, local onde vivia as vacas e bois. Aquilo me deixou curioso. Achei que ele estava mantendo ela em cárcere privado. Fiquei quieto e segui ele até lá. Chegando lá, ele desceu ela em um poço bem fundo, mais ou menos a uns 20 metros. Só que estava uma noite quente e a lua cheia que clareava até o chão. Eu pensei em falar com ele, mas pensei, ele pode querer me matar, pois descobri este lado sombrio dele. Pensei, irei libertar a mulher primeiro e depois eu chamo o delegado. Um erro que jamais deveria ter feito. Quando eu fui chegando perto dela, ela estava gritando como se alguém estivesse batendo nela. Eu comecei a falar: "Moça, eu vou te soltar." Aí veio o silêncio. E eu continuei conversando com ela e ela não falava nada. De repente, ouvi umas correntes estalando e um uivo de arrepiar vindo lá de dentro. Do nada eu lembrei das histórias do meu pai, dessas coisas ruins de lobisomens. Mas pensei, não existe isso. Foi aí que veio uma voz aterrorizante dizendo: "Corre daqui." Eu pensei, não precisa pedir de novo não. E corri para a casa do meu compadre na hora. Nem bati na porta. Entrei estourando a tranela que fechava a porta. Meu compadre, cheio de óleo queimado pelo corpo, quando me viu, disse: "O que você está fazendo aqui, meu compadre? Pelo amor de Deus, vá embora agora, senão você não passa de hoje. Aquele está para se transformar e você vai morrer se ficar aqui." Na hora veio em minha cabeça: "Por que você está todo untado de óleo queimado, homem? E quem é Kelly? Que tipo de bicho ela vai virar?" Ele disse: "É a minha filha, que descobri faz 5 meses. Ela veio até a minha porta e me mostrou as fotos da mãe e eu quando éramos mais novos. Aí ela me pediu para ficar e construí um local para que ela pudesse se trancar em noites de lua cheia. Foi aí que eu descobri que ela virava lobisomem. Fiz um local seguro para ela não atacar ninguém. Jogava umas 5 galinhas lá dentro e ela fica bem. Só que você atrapalhou tudo. Ela, quando sente cheiro de carne humana, ela fica louca e eu não sei o que poderá acontecer." Quando ele terminou de falar, escutamos um estrondo, um barulho no lugar de onde ela estava. Ele disse: "Corre, que eu tenho que falar com ela." Eu não pensei em mais nada, saí correndo pelos fundos, sentido o rio. Nesta hora, o ateu aqui chamava todos os santos e até o nosso maioral: "Deus, Senhor Jesus Cristo, supliquei, me salve deste mal, por favor." Quando cheguei entre as árvores e olhei para trás, aquele animal horrível estava de pé e meu compadre gritando com ela. E do nada, ela, com uma só patada, arrancou a cabeça dele, que naquele momento eu apenas travei. Neste momento, eu congelei e as pernas não obedeciam.
até que uma voz muito estridente disse: "Agora é você, compadre. Sinto o seu cheiro, até sinto o seu gosto." Eu juntei as minhas forças e corri como se fosse ganhar uma Olimpíada. A 2 metros do rio pensei: vou atravessar para o outro lado. Lá eu corro até a fazenda do meu cunhado, que era próximo de onde eu estava. Entrei no barco e aquela coisa uiva muito forte. De susto, eu perdi os remos. Ela corria em volta do barranco, mas não entrava na água. Aquela monstra preta igual à noite, de olhos azuis, a uma turmalina brilhante. Remei até o meio do rio com as mãos e soltei a âncora. E fiquei lá, olhando aquela fera indo de um lugar para o outro, até que ela farejou alguma outra coisa, que poderia ser uma capivara ou um veado, ou sei lá, e foi embora. E eu dormi dentro do barco até as 10 horas da manhã, quando outro amigo pescador parou do meu lado e me acordou. Ele me viu em choque, e aí disse a ele o que aconteceu. Por eu ser um homem íntegro, ele acreditou na hora. Fomos até a casa do meu compadre, mas não havia nada, apenas sangue no chão. O corpo nunca foi achado, e foi esse o meu encontro com a morte. Com 55 anos, na época, passei pelo maior desespero da minha vida. Espero que tenham gostado desse relato. Trarei mais a vocês aqui da minha cidade, em Diaporã. Boa noite. Boa noite, meus amigos. No ano passado, na quaresma, eu dei o azar de me deparar com um monstro. Achei que seria igual nos filmes, grandes olhos amarelos, mas não, era vermelho. E ele não tinha dentes iguais aos dos filmes, parecia mais um porco. As orelhas eram enormes, estava bufando e tinha um rosto todo deformado. Eu estava voltando de uma chácara de um parente. Ele ainda alertou: "Você vai mesmo? É quaresma, toma cuidado." E eu disse a ele: "Que é isso? É um dia como qualquer outro." Só que não. Eu estava de quadriciclo, e se fosse moto eu teria caído. Eu não sei o que havia acontecido comigo, pois ele estava no meio da estrada, que inclusive dava em um cemitério, que era no fim da estrada de barro e começo da de asfalto. Ouvi histórias que eles correm 7 cemitérios todas as noites. Mas isso nem me lembrei na hora. Eu vi aquele monstro e torci o cabo do acelerador. E ali eu vinha pulando até por cima de cupinzeiro. Pulava até mata-burro e só pedia a Deus que me tirasse dali vivo. Na hora que acelerei, ele ficou de 4 e começou a correr paralelo a mim, do meu lado. Aquilo me deixou arrepiado, até os pelos das minhas costas. Ele virou em minha direção e eu fiquei gelado. Aquele momento, eu pensei: se ele me derrubar, estou morto. Foi aí que foi chegando perto do cemitério, que já era asfalto. E ele não parou de me perseguir até começar o asfalto no chão. Ali já era o cemitério e as casas começavam ali também. E eu continuei acelerando até chegar na rua principal, já com movimento de gente. Cheguei gritando em desespero: "Tem um bicho atrás de mim!" "Aqui tem um grupo que caça javali." Disseram: "Este é nosso." Pegaram os cachorros que caçam e armas e muitos carros. Passaram a noite no rastro dele.
2 cachorros ficaram muito machucados e um quase morto pela fera. Só que não conseguiram chegar nem perto. Animal astuto e muito vivido. Depois deste dia, fiquei umas 2 semanas sonhando com a fera. E nunca mais eu saio na quaresma aqui. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10 mil seguidores. Quando eu bater a meta de 10 mil seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolfo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse ou dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.